O oceano é muito profundo. De fato, é mais profundo do que muitos de nós percebemos. Se você pegasse toda a Terra e preenchesse os pontos mais profundos do oceano com essa Terra, o planeta Terra inteiro estaria coberto com um oceano de mais de 3 quilômetros de profundidade. 3/4 do nosso planeta já estão cobertos de água, e ela é ainda mais profunda do que apenas 3 quilômetros. Vamos começar com um sentido de escala. Esse pontinho aqui é o tamanho médio de um ser humano. O pontinho um pouco maior é o tamanho de um elefante. E esse é o tamanho da maior embarcação já construída, a Kinook Nevis. Com isso em mente, vamos começar a descer para baixo d'água e ver o que descobrimos. A primeira marcação é a de 40 metros abaixo da superfície, que é a profundidade máxima permitida para o mergulho recreativo de um mergulhador autônomo. Um pouco mais abaixo, a 90 metros, é onde foram encontrados os destroços do Lusitânia, o que é interessante porque o Lusitânia em si tinha 240 metros de comprimento, o que significa que afundou em águas mais rasas do que seu comprimento. Então, se a embarcação estivesse na posição vertical, parte dela estaria acima d'água. Apenas um pouco mais abaixo, a 100 metros, é onde mergulhos podem se tornar fatais, devido à doença descompressiva, caso você não tome cuidado. Mas isso não parou um homem chamado Ebert de conquistar o recorde mundial de mergulho livre a uma profundidade de 214 metros. Esse cara nadou até esse nível com apenas um único fôlego. Um pouco mais abaixo, a 332 metros, temos o recorde mundial de mergulho autônomo, que foi conquistado por outro homem chamado Hamed X. Se ele tivesse nadado mais 111 metros abaixo, ele teria alcançado a altura do Empire State Building, se este tivesse sido submerso. Um pouco mais abaixo, a 550 metros abaixo da superfície, chegamos à profundidade máxima de mergulho das baleias azuis, as maiores criaturas do planeta, e também ao limite do submarino americano da classe Sea Wolf. A 535 metros, presenciamos a profundidade máxima do mergulho dos pinguins imperadores, e devemos ressaltar a intensidade da pressão da água. Neste nível abaixo da superfície, a pressão da água exercida em uma pessoa ou em um pinguim seria o equivalente a um urso polar pisando em uma moeda de 25 centavos. Um pouco mais abaixo, a 830 metros, teríamos a altura do Burj Khalifa, em Dubai, o edifício mais alto do mundo. Uma vez que atingimos 1000 metros abaixo da superfície, começamos a entrar na zona assustadora. A luz da superfície não alcança mais esse ponto. Então, o resto do oceano abaixo está envolto em uma escuridão permanente. Além disso, a pressão da água que você experimentaria nesse ponto seria a mesma que se você estivesse de pé na superfície de Vênus, o que significa que você morreria muito rapidamente. Você também encontraria a lula gigante nesse nível do mar, se a pressão da água já não tivesse te matado. A 1280 metros, chegamos à profundidade máxima de um mergulho da tartaruga de couro, e mais abaixo, a 1828 metros, chegaríamos à parte mais profunda do Grand Canyon, se ele estivesse submerso. Chegamos a 2000 metros agora. Começamos a encontrar algumas das criaturas mais assustadoras, como o aterrorizante Black Dragonfish, uma criatura carnívora com um estômago que não permite que luz seja emitida através dele, o que significa que, dado que estamos em completa escuridão embaixo d'água, a esse ponto a única forma de ver essa coisa é com uma lanterna. Um pouco mais abaixo, a 2250 metros, chegamos à profundidade máxima de mergulho, tanto da baleia cachalote quanto da aterrorizante lula colossal. As baleias cachalote geralmente têm cicatrizes em seus corpos das lutas contra as lulas colossais,
que habitam essas incríveis profundidades. A lula em si pode crescer até 14 metros de comprimento e pesar 750 quilos, com olhos do tamanho de um prato e afiadas foices no meio de seus tentáculos. Portanto, boa sorte com elas. Bem, mais abaixo, 3.800 metros, podemos encontrar os destroços do RMS Titanic. E um pouco mais abaixo, a 4.000 metros, começamos a entrar na zona abissal do oceano. A pressão da água é surpreendente, chegando a 11.000 libras ou 4,98 toneladas por polegada quadrada aqui embaixo. E há diversas criaturas estranhas que quase parecem alienígenas. Eles habitam essas profundidades, como o peixe finitude, o peixe angler e o peixe viper. A 4.267 metros é a média de profundidade que esperaríamos atingir o fundo do oceano, mas há partes do oceano que podem ser significativamente mais profundas do que isso. A 4.791 metros encontram-se os restos dos destroços do navio de guerra Bismarck, que afundou durante a Segunda Guerra Mundial. E bem mais abaixo, a 6.000 metros, é o começo da Zona Radal, o nome por causa do Hades, do submundo. A pressão da água nessas profundidades pode chegar a 1.100 vezes o que você experimentaria na superfície, o que é quase igual a um elefante se equilibrando em um selo, ou uma única pessoa carregando o peso de 50 Boeing 747. Nessa profundidade, você seria esmagado imediatamente sem nenhuma proteção, mas a vida ainda existe por aqui, em várias formas estranhas. A 6.500 metros é a profundidade máxima que o DVS Alvin, um submarino de pesquisas tripulado que ajudou a descobrir o Titanic, pôde alcançar. Bem mais abaixo, a 8.848 metros abaixo da superfície, chegamos ao topo do Monte Everest, se estivesse submerso. E depois, a 10.898 metros, chegamos à profundidade alcançada por James Cameron em 2012 durante a missão Deep Sea Challenger. O ponto mais profundo do oceano alcançado por humanos foi em 1960, quando dois homens, Don Wash e Jack Pickard, atingiram a profundidade de 10.916 metros usando seu submarino Trieste. Levou 5 horas para eles descerem até essa profundidade, e eles só ficaram lá por 20 minutos, antes de uma janela rachar e eles começarem a voltar. Apenas um pouco mais abaixo, a 10.972 metros, chegamos à altitude média do voo de um avião comercial. Então, se você já olhou para fora de uma janela durante um voo e olhou para o chão, é um bom exemplo de quão incrivelmente profundo no abismo já estamos. Finalmente, quando chegamos a 10.994 metros, temos o fundo do oceano conhecido, chamado de The Challenger Deep, localizado apenas a 300 quilômetros a sudoeste da ilha de Guam. Mesmo assim, que há certamente partes ainda mais profundas do oceano, que simplesmente não foram descobertas ainda. Afinal, foi em 1997 que o Sirena Deep foi descoberto com uma profundidade de 10.732 metros, tornando o segundo ponto mais profundo conhecido no oceano. Estima-se que apenas 5% do chão do oceano foi corretamente mapeado, deixando os outros 95% em um mistério. Pode ser apenas uma questão de tempo até que uma parte ainda mais profunda do nosso oceano seja encontrada. Que viagem alucinante! E tudo isso dentro do nosso planeta. Deixe o seu like se gostou e se inscreva para não perder nenhuma viagem. No mais é isso, até a próxima. Doc 73 desligando.